Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é um espaço destinado às boas práticas, às iniciativas transformadoras que estão acontecendo em todos os municípios gaúchos. Aqui nós valorizamos as boas iniciativas, as boas notícias e principalmente aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul nas 497 cidades gaúchas. Esta é uma iniciativa pioneira, tanto o canal 497 como o portal 497. E eles têm o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica, GovTech Summit, o maior evento GovTech do país, Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos, e Zafre Bourbon, economizar é comprar bem. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a cidade de São Gabriel, com uma entrevista exclusiva com o prefeito que está liderando essa cidade, prefeito reeleito Lucas Gonçalves Menezes. Canal 497, todo dia tem conteúdo? Todo conteúdo gera transformação. Com a população de mais de 58 mil habitantes, São Gabriel está numa posição estratégica na fronteira gaúcha. Conhecida como a Terra dos Marechais, ela foi palco de importantes conflitos, acontecimentos que marcaram a história do Rio Grande do Sul. À frente da administração está um jovem e competente prefeito, Lucas Gonçalves Menezes. Ele é natural de São Gabriel, é graduado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduando em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e gestão pública pela URGS. Ele é produtor rural e vem de uma família com tradição na política. Seu pai foi prefeito da cidade vizinha de Rosário do Sul, aliás, um grande prefeito, Glei Menezes. Em 2020, Lucas foi eleito vice-prefeito, juntamente com o prefeito Rossano, que em 2022, em razão do processo eleitoral, as eleições de 22, renunciou. Lucas assumiu a prefeitura e em 2024 foi reeleito prefeito de São Gabriel. Prefeito Lucas Menezes, primeiro um prazer poder conversar com um amigo, e eu já queria começar nosso bate-papo falando sobre esse desafio, né? Que é conduzir a cidade, o senhor reeleito. Como está esse trabalho aí no seu segundo mandato? Em primeiro lugar, a satisfação é toda minha, sempre prefeito Jairo, poder estar conversando contigo nessa grande iniciativa do canal e portal 497, que valoriza exatamente aquilo que nós trabalhamos todos os dias para fazer acontecer, que são as ações que melhoram a vida de toda a população gaúcha do estado do Rio Grande do Sul. Um desafio, sabe bem que não é simples, como tu bem falaste aí, eu fui eleito lá em 2020, junto com o Rossano, vice-prefeito, e já em 2022, em meio à pandemia, em meio àquele momento extremamente desafiador que nós vivíamos, nós fizemos aquela eleição de 2020 em meio à pandemia, assumimos 2021 no momento mais grave da pandemia, do coronavírus, e em 2022 o então prefeito tomou a decisão de renunciar ao cargo para disputar uma vaga na Câmara Federal, e desde então, de abril de 2022, eu assumi a condição de prefeito. E pela generosidade, pela confiança da nossa população, reconduzido em 2024 para um ciclo até 2028. Então, enfrentamos lá no início da gestão passada o período de pandemia, como eu falei, e depois disso, com a superação desse momento, ou pelo menos do momento mais grave, as dificuldades econômicas, fiscais, que atingiram os municípios brasileiros em cheio, com a retomada dos serviços públicos ao final da pandemia. Sofremos muito aqui na metade sul também do estado do Rio Grande do Sul com as estiagens
sucessivas que atingiram em cheio a nossa economia, muito sustentada pelo setor primário, pelo setor agrícola, e depois, em 2024, ano da eleição, todos nós no estado do Rio Grande do Sul atingidos em cheio pela maior enchente que a nossa geração vivenciou. E nesse contexto que nós enfrentamos a eleição de 2024, buscando apresentar à nossa população um plano sustentado na realidade, mas que pudesse apresentar melhorias ao longo desse ciclo. E é isso que nós viemos perseguindo, trabalhando desde 2025, com entregas importantes feitas à nossa comunidade em diversas áreas e buscando dar continuidade nesse trabalho ao longo do ano de 2026, para que nós possamos chegar no ano de 2028, o último ano dessa gestão, com a nossa missão cumprida dentro do que estabeleceu o nosso plano de governo, que foi aprovado pelas urnas, e encaminhar também a continuidade desse trabalho pelo município, uma vez que em 2028, por estar na condição de reeleito, não posso mais me candidatar. Prefeito, o senhor falou do episódio, do evento extremo, né, que nós tivemos em 2024, e São Gabriel foi muito atingida aí pela vazão das águas do rio Vavacaí. Eu sei que o senhor tem feito um trabalho forte para desassoreamento do rio, a busca de recursos, trabalho da prefeitura. Como é que está a situação hoje? Já teve reflexos, né? Nós tivemos algumas chuvas, já deu para sentir aí o resultado do trabalho, prefeito? Felizmente, Jairo, nós em 2024 nós tivemos aproximadamente 700 residências atingidas, deu um total de mais ou menos 23, 24 mil residências que nós temos aqui no município, contando todo o município, zona urbana e zona rural, que é extensa, e a grande parte foi atingida pelo rio Vacacaí, que é o rio que banha a cidade. E de lá para cá nós intensificamos a busca por recursos para iniciarmos a obra de desassoreamento, de limpeza e desobstrução do canal do rio Vacacaí, que identificamos que antes ainda da enchente, com a enchente, muito material ficou depositado no leito do rio. E essa limpeza era imprescindível, é imprescindível para nós garantirmos a segurança, sobretudo, das comunidades ribeirinhas, dos bairros que ficam mais próximos ao rio Vacacaí. Começamos esse trabalho ainda no inverno do ano passado, de 2025, no primeiro ano da nossa gestão, conseguimos, a partir do programa Desassorear do governo do estado do Rio Grande do Sul. Iniciamos esse trabalho com o setor mais crítico do rio, que passa pela zona urbana, e felizmente esse trabalho já produziu resultados. Nós tivemos uma chuva muito intensa aqui no dia 1º de maio, agora do mês passado, 30 dias atrás, no feriado. Tivemos a incidência de mais de 300 milímetros em pouco mais de 8 horas, superando a média esperada para todo mês, que é de aproximadamente 130, 140 milímetros, ou seja, mais que o dobro, e não tivemos nenhuma residência atingida pelo rio Vacacaí. Todos os problemas que nós tivemos foram originados de outros problemas que não o crescimento, a cheia do rio Vacacaí. Então, um trabalho de segurança, um trabalho preventivo que já produziu resultados, e agora nós buscamos estender esse trabalho de desassoreamento e limpeza para os demais setores do rio que passam aqui pela zona urbana. São aproximadamente 6 quilômetros de extensão do rio passando pela zona urbana, e nós pretendemos, até o final da gestão, dar continuidade nessa intervenção para poder garantir que os próximos episódios que venham a acontecer não gerem todos esses transtornos que nós tivemos ainda lá no ano de 2024. Prefeito, o senhor falou das estiagens, né, que nós vivemos, aí, especialmente na fronteira oeste, e atingiu muito São Gabriel, o evento extremo, a chuva, que também isso gerou problema. Isso, de uma forma geral, afetou os nossos produtores, né, os produtores
especialmente nessa região, né, onde o setor primário é fundamental. O senhor é produtor rural também, sabe muito bem dessa realidade. Como é que está hoje? Porque a situação do setor primário, nós temos hoje uma grande movimentação em relação à questão do endividamento, né? Hoje os produtores estão muito endividados. Como é que está a situação hoje, especialmente aí da sua cidade, da região, e dos produtores? Olha, eu diria que a situação ela é extremamente grave. Nós tivemos uma safra de verão agora 2025/2026, que é a nossa principal safra aqui da região. Foi uma safra não mais do que razoável. Nós tivemos índices gerais de produção melhores que os dos anos anteriores, que foram muito ruins, mas sem condição de recuperar essa dívida, esse endividamento que os produtores acabaram tendo ao longo dos últimos anos. Além disso, por conta da incapacidade dos produtores de obterem crédito junto às instituições financeiras, foi uma safra que foi trabalhada, que foi plantada sem as melhores condições no preparo da terra, na adubação, na aquisição de sementes, no manejo com o solo, enfim, por conta da falta de recursos que os produtores tiveram que enfrentar nessa safra de 2025/2026. Para que as pessoas possam compreender melhor o impacto disso tudo, apenas na safra do ano passado, de 2024/2025, que foi a estiagem mais grave que nós passamos nos últimos 5 anos, deixou de ser produzido apenas aqui em São Gabriel cerca de R$ 1 bilhão em produtos agrícolas. Aí inclui principalmente a cultura do soja, que é a nossa principal cultura de verão, mas também a cultura do arroz, que foi afetada, e também as demais culturas em menor grau, incluindo a pecuária de corte e a pecuária de leite. Soma-se a isso anos anteriores que também nós tivemos quebras muito acentuadas no nível de produtividade, nessa que é a nossa principal atividade econômica, diferente de outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, especialmente a metade norte, que se caracteriza por ser uma região mais industrializada, com empresas de maior porte, que geram empregos e renda numa condição melhor. Na nossa região, nós dependemos e muito da atividade do setor primário. E nos preocupa agora uma grande mobilização que está em curso por um projeto que está sendo trabalhado no Congresso Nacional, na busca por um entendimento também com o governo federal, de renegociação dessas dívidas dos produtores gaúchos. O governo federal anuncia um novo plano safra, mas ele não tem nenhum efeito, ele não garante nenhum tipo de recurso, de financiamento, de garantia para os nossos produtores, porque eles não têm mais capacidade de tomar esse crédito que é oferecido pelo governo federal no plano safra. Para que a gente possa repactuar essas dívidas que foram adquiridas com esses últimos anos de estiagem e também de enchente, é imprescindível que nós tenhamos uma condição de renegociação, de repactuação dessas dívidas, para que os produtores possam alongar e também recuperar a sua capacidade de crédito para as próximas safras. Aquilo que nós pleiteamos, lutamos, não é nenhuma anistia, não é nenhum calote, é apenas uma condição que seja possível dos produtores honrarem com os seus compromissos e também recuperarem a sua capacidade de crédito. Lembrando que nós temos uma situação tão grave a ponto de dezenas de produtores já terem cometido suicídio no estado do Rio Grande do Sul por
justamente estarem numa condição que não enxergam saída. E é isso que nos angustia, porque além da situação econômica da nossa cidade, da nossa região, mas tem também uma condição humana envolvida nesse tema. E nós esperávamos para a semana passada, foi votado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, mas a gente sabe que o projeto que tramita por lá ele é apenas autorizativo, depende da anuência, da aceitação do governo federal, para que ele possa ser efetivado e principalmente chegar aqui na ponta para os produtores poderem efetivar essa renegociação, esse parcelamento das suas dívidas. O que está sendo trabalhado, a tentativa que é feita, é para um prazo de 12 anos, com 2 de carência e com juros fixados, subsidiados pelo governo federal, começando num patamar menor para os pequenos, para pequenos produtores da agricultura familiar e escalonando esses juros para os médios e depois para os grandes produtores. Prefeito, claro, o setor primário, seja a produção então, de soja ou a pecuária, né, tem um papel fundamental na economia de São Gabriel. Mas como é que está o esforço seu da prefeitura também para diversificação? O turismo surge como uma possibilidade? É uma cidade que tem história, né, tem cultura, tem tradição. Como é que está esse trabalho também da gestão, que o senhor começou lá com o prefeito Rossano, um prefeito muito experiente, né? E o senhor, com a sua iniciativa, como é que hoje caminha aí para essa questão? Há possibilidade de diversificação? Além das características que nós temos históricas, culturais aqui do nosso município, nós trabalhamos muito o tema do turismo nos meses de verão, por conta da passagem dos turistas estrangeiros por aqui, argentinos e uruguaios principalmente. Temos também a passagem ou de outras nacionalidades, mas nos meses de verão, principalmente, começando a partir do mês de novembro, se estendendo até o mês de março, abril, nós temos grande movimentação e passagem de turistas argentinos e uruguaios aqui pela cidade. Uruguaiana, aliás, é uma das maiores portas de entrada do país inteiro de turistas no período de verão. Se não me engano, pelo último dado do último verão, perdendo em quantidade apenas para os aeroportos do Rio e de Guarulhos, de São Paulo. Isso demonstra a grande movimentação que nós temos aqui, e nós temos trabalhado para buscar fazer com que esse turista ele permaneça mais tempo aqui em São Gabriel. Ele usa muito a nossa cidade porque nós ficamos exatamente na metade do caminho entre a região de Buenos Aires e a região metropolitana de Florianópolis. Ou seja, os turistas viajam um dia até chegar a São Gabriel e depois mais um dia até chegar nas praias de Santa Catarina. Nós criamos aqui uma programação especial nos meses de verão para os turistas estrangeiros que passam por aqui. Aí inclui a oferta dos nossos prestadores de serviço na área gastronômica, envolve também atividades culturais, shows artísticos que são realizados em pontos aqui da nossa cidade. Tudo isso para poder fazer o acolhimento desse turista, para que ele se sinta bem aqui em São Gabriel, a cidade é preparada também no seu acesso, e para que ele permaneça mais tempo na nossa cidade. E nós sabemos que o turismo tem uma grande condição de movimentar e de fortalecer a economia em seus vários setores. E fora isso, em outros períodos do ano, aí nós buscamos trabalhar explorando toda essa riqueza histórica e riqueza cultural do nosso município, que completou 180 anos em abril desse ano de 2026, e ainda possui na sua arquitetura, na sua história, nos registros, né? O município de São Gabriel ficou conhecido como a terra dos marechais, é conhecido também como o último reduto dos carreteiros. Aqui nós ainda temos
produtores que trazem a sua produção da zona rural até a zona urbana em carretas tracionadas por bois. Isso desperta muito a curiosidade de quem passa por aqui, e outras passagens que nós temos que valorizam esse turismo de descoberta, esse turismo histórico, e que atraem em muito pessoas tanto aqui do estado do Rio Grande do Sul quanto pessoas de outros estados da federação. Prefeito, o senhor falou dos 180 anos, né? Agora, acho que dia 4 de abril, né? A cidade completou 180 anos. Então, sem dúvida, é uma data emblemática, né? Mostra as raízes, a força histórica da cidade de São Gabriel. Como é que foram os festejos? O que está programado? Que eu imagino que uma data tão importante como essa, a cidade está festejando o ano inteiro, né? Como é que foi os festejos? O que ainda está previsto para esse ano de 26? Bom, é uma comemoração realmente extensa, valorizando essa data, que é uma data marcante. Nós começamos ainda no período de verão, no início do ano, com o Verão Sem Fronteiras, que é o evento voltado aos nossos turistas que passam por aqui. Nós tivemos uma edição especial do Verão Sem Fronteiras nesse ano de 2026, já iniciando as comemorações pelos 180 anos do município. Passamos por uma edição de carnaval que nós resgatamos, retomamos aqui em São Gabriel depois de anos que ficou paralisada, e chegamos no mês de abril com uma comemoração muito especial na Praça Central, na Praça Fernando Abbott. Realizamos aqui o maior arroz carreteiro da história, pelo menos que se tem notícia aí do estado do Rio Grande do Sul. Servimos mais de 12 mil pessoas na Praça Fernando Abbott, e também com as apresentações artísticas, né, que contaram com a dupla que é conhecida aqui de nós, São Gabriel, o César Oliveira e o Rogério Melo, e também o Michel Teló, que é um artista conhecido nacionalmente. Tivemos a praça completamente lotada, além da nossa comunidade aqui, a participação de muitas pessoas que vieram de outros lugares para participar dessa programação. E depois disso, ainda tivemos continuidade com as comemorações. Ainda nesse mês, agora de junho, nós temos o Circuito dos Museus, que visa exatamente nós fazermos uma valorização da história que nós temos registrada pelos museus aqui da nossa cidade, que são administrados pelo município. Tivemos também um festival, que é um reconhecido festival do nosso setor tradicionalista, a Estância da Canção Gaúcha, que foi realizada também no mês de abril. E agora, no segundo semestre, nós temos uma apresentação teatral prevista em homenagem ao nosso Marechal Mascarenhas de Moraes, ele que é gabrielense e foi o comandante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso dentro da programação que está prevista para acontecer, ser concluída agora no mês de agosto, no início do segundo semestre, com essa produção teatral, com essa apresentação teatral que vai acontecer aqui em São Gabriel. Isso se soma a diversas outras pequenas ações, atividades, mas que visam exatamente fazer o resgate histórico desses 180 anos de emancipação, de quando a cidade se tornou cidade, deixou de ser vila e se tornou cidade, dentro de uma história ainda maior, que vem desde a fundação de São Gabriel, a disputa entre portugueses e espanhóis pela região, os tratados que foram firmados. Toda essa programação, ela visa exatamente nós fazermos o resgate dessa rica história que está registrada, que está escrita, e também utilizarmos isso como um ativo turístico para atrairmos tanto os nossos vizinhos aqui do estado do Rio Grande do Sul, que vêm de outras regiões, quanto também
os brasileiros e turistas que vêm de fora. Prefeito, para a gente fechar o nosso bate-papo, o senhor tem feito um grande esforço para manter a Santa Casa de São Gabriel e também investimento na saúde, né? Como é que está hoje a saúde? Quais são os seus projetos? Né? E qual é o balanço que o senhor faz, né, já no seu segundo mandato? Bom, esse é o tema que talvez seja o tema mais desafiador para os municípios, pelo menos do estado do Rio Grande do Sul. Poucos dias atrás, eu participei de uma entrega do Ministério da Saúde e fui convidado a falar em nome dos prefeitos e manifestei isso, a nossa preocupação, a nossa angústia com o setor da saúde. Cada vez mais tem recaído sobre os ombros dos municípios a responsabilidade pelo atendimento na área de saúde e cada vez menos os municípios dispõem de recursos para fazer esse atendimento. Ainda no ano de 2025, exatamente, nós fechamos o ano com mais de 26% de índice aplicado na área da saúde, quando a obrigação dos municípios é 15. E esse índice ele vem subindo ano após ano. E é uma angústia muito grande porque nós não temos, na minha visão, um aparato necessário, uma rede de atendimento que dê condições de atendimento pelo Estado e pelo SUS, e para que para que os pacientes possam ser atendidos no tempo que precisam e com a qualidade que merecem, os municípios têm aportado cada vez mais recursos na compra de serviços, na compra de procedimentos, na aquisição de exames para poder dar o devido atendimento. Somado a isso tudo, nós temos uma crise muito grande instalada no setor hospitalar, especialmente nas santas casas, que são a realidade aqui dos nossos municípios da metade sul, da região da fronteira e região da campanha. Não é exclusividade de São Gabriel, nós vemos outros municípios passando por processo semelhante, mas nós chegamos ao ápice, ao pico dessa crise em meio ao ano de 2025, com o risco de paralisação destes atendimentos. Em razão disso, o Ministério Público ingressou com uma ação pela intervenção na gestão do hospital, e de lá para cá, desde o dia 6 de outubro de 2025, nós assumimos a gestão, encontrando um cenário de completa falência do hospital da nossa Santa Casa, com muito esforço de todos, especialmente dos trabalhadores, dos profissionais que atuam na linha de frente no nosso hospital. Nós viemos mantendo todos os serviços, não fechamos nem reduzimos nenhum serviço ofertado pela nossa Santa Casa, que é referência para 11 municípios aqui da nossa região, para um público que supera os 500 mil habitantes, que tem atendimento em média e também alta complexidade, incluindo uma referência para a oncologia aqui na nossa região, que, aliás, era um dos serviços que corria o risco de fechamento quando nós ingressamos na gestão do hospital. De lá para cá, um esforço muito grande, conseguimos regularizar o pagamento de funcionários, de prestadores de serviço, de fornecedores, mas ainda temos que lidar com um déficit milionário, com um passivo milionário que coloca em risco sempre a operação do nosso hospital. Sabemos que a atualização da tabela SUS tão defasada há tanto tempo é uma necessidade para que o setor possa novamente equilibrar as suas atividades e esperamos que o próximo governo, seja ele quem for, que dê uma atenção para esse tema, para esse assunto, porque a saúde ela é sempre uma prioridade e ela não pode esperar, diferente de outras áreas que nós conseguimos trabalhar ou tentamos trabalhar com
planejamento, com cronograma, com organização, com preparação. A saúde ela não pode esperar. E o setor hospitalar, que vem sofrendo muito com essa condição, pelo que nós vemos em diferentes municípios, ele está à beira de um colapso completo. Não colapsou num grau maior, porque os municípios estão, uma vez mais, assumindo essa responsabilidade para não deixar a população desassistida. Não podemos ter um governo de sucesso, um governo com êxito, se não tivermos a única estrutura hospitalar, como é o caso aqui de São Gabriel, correndo o risco de fechamento de serviço. É por essa razão, para manter os serviços funcionando e para manter a nossa população assistida, tanto de São Gabriel quanto da região, é que nós viemos fazendo mais esse esforço, mas precisaremos nos unir, nós, municípios e também instituições de saúde, para que nós tenhamos do próximo governo federal e também do próximo governo do estado medidas que sejam de estruturação do setor, para não corrermos o risco de reduzir ou de precarizar os atendimentos que são prestados na área de saúde. Quero então agradecer a participação, a presença do jovem e competente prefeito de São Gabriel, Lucas Gonçalves Menezes. Muito obrigado, prefeito. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço, nosso sempre prefeito, sempre referência, Jairo Jorge, pela oportunidade, pela iniciativa. Parabéns por essa proposta e desejo que muitos outros prefeitos passem por aqui com as boas iniciativas que fortalecem o Estado do Rio Grande do Sul e a causa do municipalismo. Muito obrigado, prefeito. A nossa entrevista do canal 497, ela encerra agora, mas eu deixo aqui o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores que apoiam essa iniciativa pioneira. Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país. Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos. E Zafre Bourbon, economizar é comprar bem. Eu deixo aqui o convite para você se inscrever no nosso canal. Todo dia tem um programa novo, uma entrevista com o prefeito, prefeita, com gestores municipais. Se você se inscreve no canal, você é avisado. São as notificações dos programas que todo dia estão aqui neste canal que trata dos municípios gaúchos. E se você quer saber as notícias de São Gabriel ou de outras cidades, dos 497 municípios, vai lá no portal 497, que é o único portal dedicado exclusivamente aos municípios. Amanhã a gente está de volta, sempre trazendo aqui uma entrevista, sempre trazendo aqui a experiência, as ações inovadoras dos administradores, dos prefeitos e prefeitas do Rio Grande. Canal 497, todo dia tem conteúdo. Todo conteúdo gera transformação.